Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí do outro lado da tela nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um EP desse podcast que cada vez vem crescendo mais. Liminha, os números estão crescendo, isso é um bom sinal, ou que vocês estão fazendo um bom trabalho e eu também, ou então que, não sei, cara, ou é alguma magia que tá acontecendo na internet e os nossos números estão crescendo. Não fizeram um pedido pra um cometa que passou aí. Então. Mas, cara, abri o EP agradecendo a todos vocês aí que vem engajando com a gente, aumentando os números, indicando o podcast para amigos, familiares aí. Então, os números vêm crescendo tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, muito obrigado. Continuem seguindo a gente. Não esqueçam de deixar o like, galera. Os números de like ainda estão bem baixos pra gente. Então, não esqueçam de deixar o like. Vai lá rapidinho, 1 segundo, você não precisa fechar, não precisa apagar, não precisa fazer nada. Deixa o like no vídeo que ajuda bastante a gente, entregar o conteúdo para mais pessoas. E é aquilo, né? A gente tá falando de saúde, tá falando de corrida, tá falando de esporte. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, melhor, certo? Remédio custa caro, o esporte é bem baratinho, é só ter um pouquinho de boa vontade. No começo dói um pouquinho, mas depois a coisa começa a andar. Liminha, cara, a gente trouxe uma convidada aqui hoje, que eu vou falar que eu voltei de maratona agora, e aí a gente fica no ciclo de maratona, a gente se poda, né? A gente se regra mais, a gente corta aquele docinho que a gente gosta, a gente acaba deixando de beber, quem gosta de beber diminui um pouquinho porque a gente sabe que prejudica. E aí quando a gente faz a maratona, ou a prova, a meia, né? Aquela prova-alvo que a gente está treinando, a gente já fez, então a gente fala, agora nada melhor do que me recompensar, né? Então a gente volta a comer, beber, comemorar, porque a gente não é profissional, hein, galera? Vocês estão aí do outro lado, também aprendam a se presentear de vez em quando, com moderação, mas a gente tem que, né, às vezes sair um pouquinho da linha, comemorar e depois o importante é voltar pro lugar da onde a gente sabe que é o lugar certo. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô com uma dificuldade tremenda, de voltar agora. Eu falo que, primeiramente, né, seja muito bem-vindo ao Buraco no Asfalto. Acho que é um prazer enorme trazer você aqui. Eu falo que meu irmão mais velho, quando ele era mais novo, já sofreu com sobrepeso e tudo mais. E a gente sabe que hoje em dia isso é um assunto muito, muito grave, tá? E a gente muitas vezes sabe também que isso, às vezes, não é porque a pessoa quer tá daquele jeito ou quer tá passando por isso. E por isso que eu tô começando com esse assunto. Eu tava muito regrado e eu sou uma formiga, eu amo doce. E agora eu tô com muita dificuldade de voltar, de parar de comer doce. Até falei pra minha namorada esse final de semana, eu falei, meu cara, eu, graças a Deus, nunca tive vício com droga, nada, mas eu falo que açúcar, eu tenho certeza que deve ser a pior droga que existe no mundo, porque, cara, você fica viciado de um jeito que tudo você fala assim, tô triste, eu vou comer um doce. Fiz uma coisa legal, vou comer um doce. Então, assim, seja muito bem-vinda. Acho que vai ser muito legal conhecer a sua história, contar a sua história para as pessoas que estão do outro lado. Acho que tem muita gente que acaba convivendo com esse tipo de... Não vou nem falar problema, né? Esse tipo de situação no dia a dia. E eu acho que vai ser bem legal você contar a sua história para a galera e para a galera se encorajar também até essa mudança de vida. Seja bem-vinda aí. Muito obrigada. E é um problema, sim. E é uma doença, sim. A obesidade não é porque a gente... Hoje as pessoas me olham e elas falam assim, nossa, mas eu falo assim, porque quando eu era gordinha... mas você era gordinha? Eu falei, não era gordinha, não, era muito obesa. E eu me considero, sabe, até hoje, não só me considero como clinicamente falando, eu sou uma obesa em eterno tratamento. Então, eu entendo quando você fala, e assim, você tem um porte físico atlético, você não foi obeso, apesar de ter o seu irmão que foi, mas você não foi obeso, mas eu entendo, porque até hoje eu tenho isso. Essa crise do açúcar, porque o açúcar, ele funciona no nosso cérebro como se fosse a recompensa, o gostosinho, e ele vicia de fato, ele funciona como se droga fosse. Então, é muito difícil você entender que você precisa de ajuda, que você está sofrendo um problema de saúde, uma doença, e você tomar a iniciativa de ir atrás. Por mais que as pessoas falem, toma cuidado, você tá um pouquinho gordinho, acima do peso. Enquanto você não entender que aquilo tá te afetando de fato, que a sua vida está sendo abreviada, porque talvez aquele bolo seja gostosinho e hoje não vai fazer diferença, não muda. E uma coisa até que queria te pedir licença por falar isso, se a gente
você tá vendo, você está passando por isso, por um grau de obesidade, ou alguém muito próximo, cara, o que a gente menos precisa de uma pessoa julgando a gente. Porque a gente já sofre. E a gente não é preguiçoso e não tem obesidade porque quer. Exato. É de fato uma doença. Que ela afeta... O que as pessoas conseguem ver é o físico. Mas tudo aqui dentro, cara, tudo aqui dentro é muito pior do que só se olhar no espelho e não caber numa calça. É até legal isso, porque hoje em dia, a gente que fala de esporte, saúde e demais pessoas até que trabalham na área, eu acho que hoje em dia a gente sente um pouco de dificuldade e até medo. Vou falar medo, tá? Sim. Porque a gente nota o crescimento do movimento de se sentir bem hoje. E tá tudo bem, as pessoas se sentirem bem no corpo que elas têm. Mas muitas vezes a gente tenta falar, não criticar, mas fala assim, pô, você tá bem realmente? Como tá a sua... Não o seu físico, como tá a sua saúde? Né? Porque é igual você falou, eu acho que o físico, pra muita gente importa, é o visual, é o que chama atenção. Sim. Mas atrás do físico tem muita coisa, né? Eu acho que tem... Hoje a cabeça das pessoas estão cada vez piores, né? Com a loucura do dia a dia. E tem o que tá por trás, que a gente às vezes não sabe o que tá acontecendo e é uma bomba relógio. Pode ser que do nada aquilo explode e a gente muitas vezes não tem pra onde correr, a não ser pro remédio, pra internação. Sim. Então, assim, hoje em dia a gente fica um pouco com medo. Tô dando até de falar com as pessoas e a pessoa levar pro lado da crítica, né? Você tá falando porque meu físico. Não, e não é por esse lado. Como era isso pra você lá atrás, né? Porque a gente sabe que é difícil ter esse tipo de conversa também. E como você enxerga isso hoje em dia? É engraçado que eu não me via com o corpo que eu tinha. Eu sabia que eu estava obesa, mas eu não me via com aquele corpo. Não me via. Eu sabia que eu estava no 46, do nada eu estava no 54, alguma coisa estava acontecendo. Mas eu tinha um mecanismo de autodefesa que muita gente que sofre de obesidade tem, que é aquele eu vou dar risada e eu vou fazer a piada antes que o outro faça. Então, eu sempre ria, eu sempre brincava, eu brinco muito com o Gabriel, eu falo assim, você tá falando isso porque eu era gorda? E começo a rir. Mas, assim, era um mecanismo de defesa. Hoje em dia, eu tenho o tato de falar com as pessoas que eu vejo que ainda estão sofrendo, mas eu chego já falando assim, então, porque eu sou bariátrica. Aí já desarma. Porque a pessoa já... E é muito engraçado, que onde eu vou, a impressão que dá é que eu falo pra todo mundo, olha, eu sou bariátrica. Eu já chego assim, eu sou bariátrica. Porque é uma forma de tentar quebrar pra pessoa, pra mostrar pra ela assim, olha, o que eu vou te falar daqui pra frente é porque eu sei o que você sofre. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu passo aí. por isso, na verdade. E aquilo, se eu bobear, eu posso estar ali de novo. Só que agora toda retalhada. Então, assim, eu tento chegar dessa forma. O que eu sempre falei e prego? Você tem que ser feliz por você ser você. Porque, cara, e eu coloco no meu Instagram, né? Você já fez seu extraordinário de hoje? Mas o extraordinário, muita gente acha que eu tô falando da corrida, e não é. Eu tô falando do viver. Porque é extraordinário viver. Quanta gente queria hoje ter acordado e não acordou. Tanta gente indo pro serviço, ainda brinco com a minha mãe. Eu falo, caraca, o cara mal acordou, ele já tá morrendo. Então, isso é extraordinário. Então, cara, viva, vale a pena viver. E, infelizmente, a obesidade, ela abrevia isso da gente. E eu tô falando da questão física também, mas principalmente porque o físico afeta diretamente o seu mental, mas principalmente o seu corpo. Eu tenho hoje 15 cirurgias, todas oriundas da obesidade. Eu comecei a operar quando eu tinha 9 anos de idade. Caramba. Então assim, eu tive a minha primeira menarca, né, minha primeira menstruação, aos 9. Uma semana depois começou a explodir nódulo em mim. Caramba. Hoje a gente sabe que isso era ligado porque eu fui uma criança obesa. Então, assim, eu falo, eu sou sempre gordo, sempre fui gordo. Ah, quando você tem essa impressão sua de obesidade? Sempre. Então, assim, eu sei o quanto eu acarretei e eu sei o quanto eu acarreto até hoje. Porque 13 cirurgias foram porque explodiu nódulos no meu corpo. E aí eu optei por fazer a bariátrica. E agora, depois da bariátrica, eu perdi a vesícula. E aí eu falo pra mim, a vesícula também foi oriunda da obesidade, porque ela veio por causa da bariátrica. E agora eu vou fazer a minha cirurgia, as minhas plásticas, pra reconstruir tudo aquilo. Pra fechar o quê? Pra fechar o meu ciclo mental. Porque eu emagreci 55 quilos,
Claro que parte por causa da bariátrica e a outra parte, e o meu me manter por causa da prática esportiva. Só que, quando eu me olho no espelho, eu ainda não vejo o que eu queria ver. Porque eu vejo pele, eu vejo dermatite, eu ainda tenho problemas oriundos da obesidade. E por ter sido uma criança obesa, eu ainda tenho muito mais células gordurosas no corpo. Por isso que eu falo assim, a gente vai estar sempre em eterno tratamento. Porque se eu bobear, eu tirei a vesícula, um mês depois eu tinha engordado 5 quilos. E assim, porque você comeu? Não, porque eu simplesmente parei de fazer atividade física durante um mês. E aí o que eu comia, a conta continua não fechando. Se eu tô comendo ainda que pouco e a prática esportiva ainda é baixa, eu vou continuar engordando. Ainda mais a gente fala isso porque tem pessoas que realmente têm uma facilidade um pouco maior para engordar, né? Tem pessoas que a gente enxerga que comem muito, né? É magro de ruim, né? Exato. Aquele cara que trabalha em obra, que a gente vê que o cara tá tomando uma coca, comendo 2 pães de manhã e não engorda 1 quilo. Você vai, toma 3 copos de água e engorda. Mas você tocou num ponto legal, que é essa questão da infância. É outra coisa que eu venho batendo bastante, inclusive eu converso muito com os meus amigos que já são pais, né? Pais e mães, referente a essa parte da alimentação. E não só falando de criança, porque acho que hoje em dia a alimentação está muito fácil, assim, né? Na nossa época era um pouco mais complexo, até por questões financeiras, de acesso, a tecnologia não era como era hoje. Quando a gente tinha vontade de comer alguma coisa, a gente dependia do nosso pai e mãe. Levar, ter dinheiro, ter disponibilidade. Antigamente, quem comia McDonald's era rico. Não era assim, comer toda semana, todo dia, não. Era uma vez no mês, quando sobrava um dinheirinho, olha lá. E hoje em dia as coisas mudaram, né? Com delivery, você tá com vontade? Tá aqui. Meia hora, você mata a sua vontade. Eu acho que isso é um risco muito grande para as crianças e para os pais, né? Que acabam, às vezes, satisfazendo esses desejos das crianças. Porque criança tem vontade, né? A gente vê... Se adulto tem vontade, a gente imagina criança, né? A gente vê as coisas e a gente quer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua infância, como foi isso dentro da sua casa. E também já fazendo um gancho aí, falando das pessoas que são pai e mães hoje em dia. Sim. Do cuidado que a gente deve ter com as crianças e também com o incentivo de se praticar atividade física desde pequeno, né? Sim, sim. Eu, embora obesa desde criança, eu sempre pratiquei muito esporte. E meus pais, meu pai trabalhava, não sei se você vai lembrar, porque eu acho que eu sou mais velha que você, no Mapping. Conheço. Lembro? Meu pai trabalhava no Mapping e minha mãe sempre trabalhou em hospital. Então, eu, desde muito pequena, eu chegava sozinha em casa. Então, eu vinha com a perua, o tio da perua me deixava no prédio, eu ia pra casa, e aí você vai deixar uma criança de 5, 6 anos mexendo no fogo? Irresponsabilidade. Uhum. Então, o que minha mãe fazia? Ela deixava nos armários mais baixinhos, coisa mais prática pra pegar. Então, era uma Ana Maria, era um chocolate, era uma bolacha traquinas, que inclusive eu ainda gosto disso hoje, apesar de me fazer muito mais mal do que antes fazia. Então, tava tudo muito fácil pra mim, pra eu poder me alimentar até que algum adulto chegasse e sentasse, esquentasse a comida e me desse. Porque também saía da mão deles. O horário do meu pai chegava 11 horas da noite. Minha mãe, 8 horas. Então, tudo estava muito mais facilitado, né, nesse sentido. Então, para eles... E eu sempre falo e repito a mesma frase. Não culpo os meus pais. Porque eles tentaram fazer por mim o que eles não tiveram. Minha mãe teve 12 irmãos. Meu pai tinha 3. Eles passaram necessidade quando era criança. Então, assim... Eles estavam me ajudando para eu para eu me alimentar até alguém chegar. E tentando me dar aquilo que eles não tiveram. Então, assim, eu ia pra McDonald's. O rolê lá da minha família, das minhas primas, era minha mãe buscar minhas primas pra todo mundo ir comer no McDonald's, né? E isso foi se intensificando, porque aí quando a gente fala da questão do açúcar, da gordura, isso tudo é o paladar gostosinho. Então, assim, ser criança, você continua comendo daquele jeito. Meu pai e minha mãe, eles eram muito magros. Meu pai sofreu um acidente na época do exército, ele amassou o fêmur. E aí, tudo que ele fazia de esporte, ele parou. E aí, ele começou a engordar. Minha mãe, na gestação, ela engordou 30 quilos de mim. Caramba! Então, e aí, tipo, aquele... Foi sem volta. Foi sem volta. Então, assim, eu acabei convivendo com adultos gordos, obesos, né? E eu tenho muito na minha memória o pessoal falando assim, minha mãe, Nair, a Bárbara tá muito gordinha. Ela, não, mas quando ela crescer, porque a memória vai espichar. Cresce, vai crescer, estica, né? estica e emagrece. Tinha muito isso dos pais antes. Então, e eu lembro, e agora que eu tava falando isso pra você, eu lembrei muito.
Eu, quando eu cheguei com 40 quilos, eu devia ter uns, sei lá, uns 8, 9 anos. Eu lembro de pesar, porque meu tio tinha farmácia, e eu comemorar. Ê, tô com 40 quilos! Porque na minha cabeça, eu tava com o tamanho de um adulto. Tanto que eu menstruei muito cedo, porque o meu corpo já entendia que eu tinha um corpo de adulto e poderia menstruar, né? Então, assim, tudo foi muito facilitado. Não culpo, nem falo, não, porque depois eu continuei. Então, eu assumo a minha responsabilidade. Então, o que hoje eu posso falar, por exemplo, para um pai e para a mãe, cara, é gostoso? É lógico que é gostoso. É o que você falou, a gente que é adulto gosta, imagina a criança. Ela vai ver, né, na escola o amiguinho comer, ela não vai comer. Mas a gente tem que ter esse olhar de... Vai comer um bolo? Come um bolo agora, mas agora você vai sentar. Você vai comer o prato coloridinho, vai comer uma salada. Você tem que forçar. É o adulto que força, né? Não adianta, mas eu vou forçar a criança. Cara, vai. É você que tem que prezar pela... Você que é o responsável por ela. É você que tem que prezar pela saúde dessa criança. E a prática esportiva. Eu, David, embora muito gordinha sempre, eu fazia vôlei... vôlei não. Vôlei foi você. Eu fazia judô quando era criança. Eu joguei futebol quando era criança. Só que assim, eu não tinha... Quando vira mocinha, né? Começa os namoradinhos e tal. Aí eu começava a olhar as minhas amigas, tudo magrinha, arrumando namorado, e eu não. O que eu tenho de diferente para essas pessoas? E eu até tentava. Só que eu tinha o desgaste no esporte, só que eu chegava em casa e me entupia de refrigerante, me entupia de tudo. E querendo ou não, quimicamente falando, isso é uma bomba. Eu comecei a tomar remédio para emagrecer, eu devia ter uns 12, 13 anos, fluoxetina e sibutramina. Caramba, cedo, hein? E não emagrecia. Por quê? Eu lembro da sensação... Eu também nunca usei drogas, mas eu acho que a sensação que eu tinha pode ser comparada a uma abstinência. Eu lembro que a médica falava assim, vai tomar, uma semana para e volta pra gente pegar outra receita. Nessa uma semana, e tem coisas que a gente lembra muito, né? Eu lembro de abrir geladeira, minha mãe em casa, a gente já morava na época na Praia Grande, eu abria a geladeira e olhava, fechava, saía. Aí eu abria, aí achava um queijo, eu falava, agora vai o queijo. Aí saía. Aí minha mãe, Bárbara, o que você tá... Eu falei, mãe, eu não tô com fome, eu tô com vontade de comer. E aí tudo que eu emagreci em um mês com o remédio, eu engordava em uma semana. Uma semana. Então, assim, e era aquela sensação de, eu preciso tomar um remédio. Se eu não tomar um remédio, eu vou comer de novo. E aquela ânsia de, meu Deus, meu Deus. E eu era uma criança. E aí minha mãe meus pais tentando me ajudar, me levaram no médico, que me deu esses remédios, essas bombas, desde muito cedo. Então, assim, eu falo, não é saudável. É bonitinho ver a criança com a cara enfiada no bolo. É lindo. É muito bonitinho, engraçadinho. Mas eu hoje, com 35 anos, eu falo, eu pago um preço muito alto por tudo isso. Foi minha mãe e meu pai querendo errar? Não, eles querendo acertar. Mas a Bárbara, com 35 anos, ela viveu uma fase de adolescência e fase adulta que a responsabilidade era minha. Que deu continuidade naquela... Eu dei continuidade. Porque é vício. É hábito. É vício. Então, eu continuei. Até a hora que você começa... Só que eu já namorava o Gabriel, já tinha emagrecido um pouco. Comecei a fazer loucura. Eu fiz uma dieta do Can, que é a proteica. Fiquei 2 anos sem pôr carboidrato na boca. Todo lugar que eu ia, que eu passava assim, o casamento de uma das minhas primas. Eu, no meio do casamento, eu tava assim, por quê? Você não tem carboidrato, você não tem energia. E aí, eu, morta lá, e falei assim, gente, eu não tô muito bem, não. Aí, começa a comer açúcar e o carboidrato pra dar o pique da glicemia de novo. Melhora e vai. Mas não é natural. Não foi uma coisa que continuou. Então, foram 2 anos e acabou. E aí, você começa a fazer muita besteira. Você começa a pensar muita besteira. Você desenvolve depressão. Você não tem Você não tem um relacionamento bom com a comida. Porque você começa a olhar pra comida como vilão. E ela não é vilã. Ela é pra te nutrir, ela é pra te manter. E aí é quando cai a minha ficha, né? Cai a minha ficha, mas demorou. Quantos anos você tinha nessa época já? Olha, a gente começou a namorar até nova. Eu tô com 35, 24, uns 23, 24 anos mais ou menos. Que é quando eu olho e falo assim, não tá bonito. Me doeu primeiro físico. Não tô bem. Minha cabeça não tá legal. Você começa a pensar assim, se eu morrer é melhor. É um peso a menos no mundo. Isso não é normal. Isso não é normal. A gente assiste as coisas, a gente, né, às vezes convive com pessoas que passam por esse tipo de problema e eu falo muito que a cabeça atrapalha demais, né, nessa hora, né, porque
o vício, acho que todo mundo tem um vício na vida, né? Independente de ser comida, droga, bebida, sexo, sei lá, esporte, Corrida, né? é. Exato, porque eu falo muito isso, né? A gente acaba trocando um vício pelo outro. Graças a Deus a corrida é um vício até um certo ponto bom e acaba ajudando. Mas eu vejo que até os programas que a gente vê nos Estados Unidos, que lá eles sofrem demais com essa questão de sobrepeso, que sempre o médico fala, olha, ok, a gente vai começar um tratamento com você, mas a gente precisa tratar a sua cabeça. A gente precisa entender de onde está vindo esse trauma, né? Porque às vezes é um trauma que a criança ou o adulto traz desde lá de trás. E é o que você falou, nem sempre os pais querem errar, né? Às vezes eles estão tentando te dar algo que eles não tiveram. Ou então te mimar de uma maneira que às vezes eles sabem que você gosta daquilo. Então, assim... eu acho que a grande virada de chave e para esse tipo de pessoa que está passando por essa situação, primeiro é entender, né? Eu acho que entender que você está passando por um problema e entender que você precisa de ajuda além da questão física, né? Acho que começar com a questão da cabeça, né, Bá? Eu acho que é importante você ter um parceiro, né, uma parceira, ou então um pai ou uma mãe, que sentem com você e tenham essa primeira conversa, que eu acho que é a conversa mais dura de se ter, né? Eu acho que a mais dura é a gente com a gente mesmo. E depois vem você admitir pra fora. Mas você admitir pra você mesmo que você tá sendo vencido por um hambúrguer, por um brigadeiro, é muito difícil. Você fala assim, se eu sou vencido por um brigadeiro, eu vou vencer uma obesidade? Quem, né? Não vou. Eu vou conseguir um emprego bom? Não vou. Quem sou eu na fila do pão, né? Então, e aí depois quando a gente vai exteriorizar, porque... querendo ou não, você tem medo. Eu falo assim, eu optei pela cirurgia bariátrica depois de ter ido em trocentos endocrinologistas, trocentos nutricionistas. E aí chega uma hora que você fala assim, olha, ok, não tô conseguindo, sozinho eu não consigo. E não adianta ficar enfiando remédio pra cabeça. Não, você tem que parar, você tem que entender, você tem que absorver o que tá acontecendo. E aí quando você exterioriza, você começa a tomar consciência de que tá te controlando, do que tá te controlando, o que te fez, que te levou ali, até ali. Então, com a cirurgia bariátrica, no meu caso, eu tô falando do meu caso porque eu sei que existem várias outras pessoas que não tiveram esse acompanhamento. Mas o meu convênio, ele me exigiu, eu já fazia tratamento com psiquiatra por questão de crise de pânico e depressão, e o convênio me exigiu um tratamento que durou 8 meses até eu fazer minha cirurgia. Pré-operatório, né? Até eu fazer minha cirurgia. E aí a psicóloga, olha, me conta, e vai explicando ela, ó, mas esse ponto, você tem que ajustar esse ponto. E a gente opera na bariátrica a barriga, o físico, não é a cabeça. Então, assim, se eu não mudar aqui, isso aqui não vai dar certo. Você vai se mutilar à toa. E aí, assim... Porque volta tudo depois, se você não... Porque a conta é matemática. Você vai começar a comer pouco, seu organismo vai aceitar um pouquinho mais. Se você forçar, ele vai descer mais... Você vai passar super mal, tá? Mas vai doer, vai passar mal. Mas ele vai aceitar mais comida. E se eu continuo comendo e continuo não tendo o déficit calórico, a conta é igual. A única coisa a diferença é que talvez eu demore um pouquinho mais pra engordar. Porque eu não tô conseguindo colocar tanta comida pra dentro. Mas depois, cara, tem muito, muito bariátrico. No meu perfil eu converso com muita gente que sabe hoje burlar a bariátrica. Ah, mas faz assim. Eu falo, nem me conta. Não quero aprender a burlar minha bariátrica. Porque assim, se a gente come açúcar em excesso, carboidrato e gordura, a gente tem crise de dumping, que é uma impressão de morte, assim, é bem ruim. Então, ele dá ataque cardíaco, ele te dá diarreia, ele te dá tontura, ele pode te dar desmaio. Você fica, do nada, você fica pálido, assim, parece que você não tem força pra viver. E dá pra burlar. Se você jogar uma proteína antes, porque a nossa alimentação, a base dela é mais proteica, Você joga uma proteíninha antes, você consegue. Cara, mas pra quê? E assim, eu sei porque essa dica eu não consegui esperar a pessoa terminar. Não consegui fazer a pessoa parar de falar. Mas você consegue burlar a sua cirurgia. Aí você pensa, a minha cirurgia, eu de 100% de estômago, hoje eu tenho 10%. O meu intestino foi cortado na metade. Porque era pra fazer dar certo. Eu vou fazer tudo isso, eu vou me mutilar pra no final continuar passando mal e voltar à obesidade, voltar ao status quo. Não faz sentido. Só que não faz sentido para uma pessoa que tá com a mente boa. Para quem tá com a mente ruim, os 6 primeiros meses eu emagreço sem fazer nada. Depois,
Ah, um brigadeirinho. Ah, mas tem uma dica pra você não passar mal? Tem uma diquinha que você pode fazer pra você comer o brigadeiro. Então, assim, até brinco, eu já comi brigadeiro pela minha vida inteira. Até os meus 100 anos eu já comi brigadeiro. Hoje eu opto. Hoje a gente até brinca, eu vou escolher passar mal hoje. Então, vou escolher bem. Porque já que é pra pisar na jaca, vou escolher bem. Não vai ser com uma balinha de coco, vai ser com alguma coisa mais substanciosa. Mas é isso. Então, assim, é uma cirurgia que depois ela só vai dar certo se a sua mente estiver boa. Se você entender que você, para não voltar pro status quo, você precisa mudar toda a sua rotina. E aí eu quero entrar no segundo ponto, que eu acho que para você e para qualquer pessoa que tá passando por esse processo, ou então até processo de doenças e tudo mais, coisas de cabeça, eu acho que o esporte tem um grande papel nisso tudo, né? Eu acho que a gente fala que o esporte é o médico, não contrapondo, mas é um médico barato, grátis, que vai te auxiliar nesse processo de ocupar sua cabeça, né? Eu acho que o esporte, e falando da corrida em si, que é o esporte que a gente pratica, eu falo que toda vez que eu saio para treinar, eu tenho uma consulta com o meu psicólogo interno, né? Você sai para correr e você tá ali debatendo, né? Você tá vendo o que tá errado, o que tá certo, o que não sei o quê. E o quanto isso teve... Primeiro, quem te indicou a corrida, né? Por onde você conheceu a corrida, se foi antes da cirurgia, se foi depois da cirurgia. E o quanto o esporte te auxiliou, não sei se foi a corrida primeiramente ou se foi outro esporte, o quanto o esporte te auxiliou nesse processo, nem falar só de emagrecimento, mas processo mental. Sim. Uma coisa que muita gente não sabe é que eu, além de ser formada em Direito, eu sou formada em Educação Física. Ah, que legal. Então, assim, o esporte sempre esteve na minha vida, mesmo sendo obesa. Sempre esteve na minha vida. Mas eu praticava muita natação, eu fiz handball, eu fiz futebol, eu fiz arremesso de peso na época da faculdade. Eu era atleta da faculdade de arremesso de peso. Você se formou primeiro em Educação Física e depois em Direito? Primeiro em Educação Física, isso. E aí Nossa, que paralelo... Bizarro, né? Não, é engraçado isso, né? E aí, assim, eu lembro que quando eu entro pra faculdade de Educação Física, eu tinha 17 anos. E eu falei, agora eu emagreço. Porque eu vou entrar na faculdade de Educação Física e eu vou entender de tudo. Foi dali, foi ladeira abaixo. Porque aí o que acontece? O que me mantinha no peso é porque eu dei aula de natação e hidroginástica por 10 anos. Né? Então eu peguei a época de faculdade e continuei por um tempo, depois de formada. Eu tava sempre ativa. Eu continuava me alimentando mal, mas eu tava sempre ativa. Então eu mantinha um peso, eu tenho 1,63 m, entre 75 e 85 quilos, que já é acima do peso. E aí, nesse interim, eu falava assim, caraca, não é possível, não tô emagrecendo. E na minha sã cabeça, eu queria ser policial. Eu falei assim, cara, já que no TAF da PM eu não tô passando, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outra faculdade, ó que bizonha, vou fazer outra faculdade, mais 5 anos de faculdade, pra fazer faculdade de Direito, porque aí eu entro pra delegada federal, que tem o TAF, mas ele não tem a questão da... Física, aptidão física. Não, ele não tem o grau de IMC, que no estado de São Paulo, hoje eu não sei, mas à época eu tinha que ter o 25, que é o normal. É uma mulher normal, o índice do IMC. E para delegado federal e delegado civil, não precisa. Você só precisa fazer o teste de aptidão física, ok. Mas se você é gordo, se é magro, você passou, já era. É teu cargo. Você tem que passar nas outras fases. Aí eu, muito inteligente, em vez de fazer um processo de reeducação alimentar, falei, vou fazer outra faculdade. Tranquilo. Mas foi bom, porque aí eu conheci Gabriel no meio do caminho, aí vai entrar a corrida no meio do caminho. E aí, só que aí foi degringolando. Eu mantinha esse peso até mais ou menos o 4º ano. E no 5º ano eu saio, eu fazia faculdade de manhã, estágio à tarde, dava aula de noite. Só que aí vem a OAB. Aí eu larguei o estágio para continuar, o estágio e o trabalho para conseguir estudar, porque eu queria passar de primeira, né? E aí, assim, é outro assunto, mas eu queria, na minha cabeça, eu não aceitava não passar de primeira no exame de ordem. Nisso que eu paro, cara, você continua comendo o que você comia antes. Sem praticar esporte, Meu né? querido, dos 85 eu tava no 100 na OAB. Em 6 meses eu cheguei nos 100 quilos. E aí, assim, a calça leg começa a apertar, você fala, tá esquisito, mas eu vou fingir que não é comigo, né? Porque eu tenho que estudar. Só que nesse inteirinho eu já tinha conhecido a corrida. Porque o Gabriel, a gente começou a namorar, tem 9 anos, ele já corria. E aí eu ficava em casa e eu falava assim, porra, ele tá indo correr, eu vou ficar aqui. Ah, não vou. Comecei pelos meios errados. Comecei a correr, não a praticar corrida, correr. Eu ia que nem uma louca, me inscrevi nos 10K da Tribuna, consegui fazer. Falei, maravilhosa. Me inscrevi nos 21 do Rio, morri.
Parei na ambulância, liguei pra ele, até tava contando pros meninos. Gabriel, onde você tá? Tô no 19. E você? Eu tô na ambulância aqui no 10. Você pode vir me buscar? Nossa. Porque se eu não treinava pro 10, pros 21 eu ia treinar? Eu falava, não. Na minha cabeça fazia sentido. Os 10 doeu 3 dias, 21 vai doer 6 e eu terminei a prova. Então, assim, loucura, né? Vozes da minha mente. E isso formado em educação física. E aí eu conheci a corrida por causa dele. E gostei. Porque a adrenalina, a endorfina, quando ela bate, é um negócio que, cara, quem não correu, não gostou, tá correndo errado, tá? Tem que fazer de novo. Exatamente. Tem que fazer de novo. Porque, assim, é como o vício do açúcar. Ele vai te soltando bem-estar. E aí você quer repetir? Você quer repetir? É que a diferença é que a corrida você acaba, destroçado. Mas no outro dia você vai falar, puta, fiquei bem. No fim do dia, você já tá doendinho, mas eu tô mais disposta, enfim. E aí nesse inteirinho veio a pandemia, aí eu chego nos 120 quilos, que foi meu ápice. E aí eu falei assim, cara, não dá. Tipo, como assim meu ápice 50? Eu tava usando 56 e tava apertado. E eu falei, não, isso aqui não tá normal. Porque eu tinha a memória do 46 na fase adulta. Então eu sabia que do 46 pro 56 era muita coisa. Muita coisa. E aí eu volto a procurar o médico da bariátrica, porque eu já tinha ido antes. E eu falei que eu não ia fazer, porque eu tinha medo. Não estava preparada mentalmente, eu tinha medo de fazer. E, cara, eu ia ser mais uma que ia botar a culpa na cirurgia depois. Ah, não deu certo. E aí eu volto. Eu volto. Principalmente quando a gente vai pra... Eu já estava no processo da cirurgia, mas com medo ainda. Porque, cara, é uma cirurgia. É uma intervenção cirúrgica. E muito séria. E aí a gente foi pra Argentina. Quando a gente volta, eu tentei fechar o cinto. Não fechou. Aí a mulher era da Etiópia, acho que era, né? Da Etiópia, lá o avião, pedi, não falo inglês, agora tô estudando, mas não falava. E eu, please, don't close. Pelo amor de Deus, me ajuda. O tempo que essa mulher demorou, ela me olhou assim com aquela cara de tipo... cara de nojo mesmo, sabe? Pode ser que ela não tenha feito isso, mas eu tenho essa memória afetiva em mim. E eu falei assim, caraca, velho, eu não quero mais passar por isso. Não quero. E na própria Argentina me ligaram, olha, sua cirurgia foi marcada. Eu indo pro centro cirúrgico, conversando e tal. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer essa nova oportunidade dar certo. Aí eu lembro de estar indo, mesmo dando aula de natação, eu tinha muita dermatite, onde tinha atrito, virilha, perna, né, braço. Eu falei assim, a natação não vai ser uma boa. Porque eu vou estar já num processo de sofrimento pós-cirúrgico. E a natação, a gente sabe, faz frio, a pessoa fala, não vou. Eu falei, tem que ser uma coisa que tá caindo o mundo, você se dispõe aí. Até te cortar, Pidinha. A natação, eu já tentei fazer natação 3 vezes. E a natação me dava uma fome enorme. Fica em paz, é normal. Dá. Só que eu não engordava tanto porque eu tava ativa. Mas ela dá muita fome porque você gasta muito vários grupos, né? Vários grupos musculares. Então, realmente, ela dá uma fome desgraçada, assim, pra quem... Eu fiz esse... Quando eu fiz, eu sentia muita fome depois de praticar. Você, no seu caso, passando por todo esse processo. Eu falei, nossa, natação, será que não ativava mais ainda aquele gatilho? Ia ser pior, porque o desgaste é enorme, eu ia querer comer. Mas eu falei assim, cara... Mas eu nem pensei nisso na época. Eu lembro de estar na maca, olhando assim pro teto, a enfermeira me levando pro centro cirúrgico... E eu ainda, não sei se eu opero, não sei se eu não opero. Eu falei, bom, beleza, tô indo. Falei, não vou dar pra trás, não. Já é muito B.O., não vou dar pra trás, não. Eu falei, eu acho que eu vou voltar e vou correr. Porque eu gostei da sensação pós-corrida. Eu acho que isso é legal. E à época, uma amiga minha que fez faculdade comigo, a Bruna Guido, ela tinha ido, acho que pela New Balance, acho que foi a New Balance, ela tinha ido pra Londres, Nova York, e talvez ela tivesse ido pra um outro lugar, não lembro. E eu já tava voltando a ter contato com ela. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu quero fazer uma maratona mesmo, e eu vou emagrecer e eu vou fazer essa maratona. Porque assim, eu nunca quis assim, vou fazer 5, não desmerecendo, mas eu falava assim, eu vou fazer a maratona. E sempre assim, o ápice do ápice, porque eu gosto de me colocar em grandes desafios, porque eu sei que eu funciono assim. E aí eu saio da cirurgia, o médico, e aí? Eu falei, não, doutor, vou correr, vou fazer isso dar certo, não vou ter me cortado inteira à toa. E aí com 3 meses, ele me liberou com 2 meses, para fazer prática esportiva. Eu fiquei com medo, porque como corta o estômago, ele falava assim, olha, cuidado para ninguém encostar na sua barriga. Então eu fiquei com muito isso na cabeça, eu esperei 3 meses. E aí quando eu vou pro Rio de Janeiro e faço meus primeiros 5K, e eu olho pra minha mãe e falei assim, cara, eu vou continuar correndo.
E aí, de lá, eu já arrumo a minha assessoria e não parei mais. Então, assim, foi primeiro a minha tábua da salvação, assim. O que vai fazer essa cirurgia dar certo? Eu preciso manter minha cabeça ativa. E aí deu muito certo. Porque hoje eu falo, hoje a minha cabeça, eu até trabalho com outra coisa, mas a minha cabeça é corrida o dia inteiro. As minhas conversas com o Gabriel é corrida o dia inteiro. Com a minha família, eu falo, eu sou a chata da corrida. Porque eu fico, não, você tem que correr. Você correu errado, você tem que correr direito. Vai pra uma prova certa. É assim que a gente faz com a família. E deu muito certo. Deu muito certo. E eu falo, a cirurgia bariátrica, ela me tirou do poço. Um poço muito fundo. Mas é a corrida que me mantém viva até ao infinito e além, assim. Então ela, pra mim, é o meu remédio. Eu já também, desde pequeno, sempre gostei de praticar esporte. E eu amava futebol e eu sempre falo isso. Eu nunca... Meus pais, até hoje, não sabem como... Falava, cara, você nunca vai largar o futebol. Porque eu era aquele moleque que não voltava nem pra comer em casa. Se eu deixasse, eu ficava 2 dias virado jogando bola. Voltava com cor de asfalto, que nem minha mãe falava. E hoje eu falo que a corrida é o único esporte que me proporciona algo maior do que o futebol, que é um esporte super competitivo, que é um esporte, né, em conjunto, né, em grupo. Mas a corrida, a sensação de prazer, sabe, de conquista. Eu nem tô falando de tempo, gente. Tô falando de conquista com si mesmo, assim, sabe? Pô, consegui correr o primeiro km. Ou então, consegui sair da cama 4 horas da manhã pra ir pra uma prova, que nem ontem aqui em São Paulo, que tava chovendo, tava frio. Assim, cara, eu falei ontem, tem que gostar muito disso aqui. Porque eu poderia agora estar dormindo com a minha namorada, poderia estar comendo, assistindo série... Mas não, eu tô aqui simplesmente porque eu quero estar aqui. É uma coisa que, tipo assim, é difícil explicar para as pessoas que não gostam, nesse né? mundo, né? Então, assim, eu acho que... não sei se... Desculpa quem tá assistindo a gente, não sei se existe algum esporte ou alguma outra coisa que chega nesse ponto. Tipo, você fala assim, cara, o prazer que isso me dá, a sensação que isso me dá pós-treino, não vou nem falar antes porque a gente cansa, dói... Mas o pós-treino, essa sensação de realização que você tem é muito grande. Eu comparo realmente essa sensação, a sensação que eu tenho quando eu como doce. Sim. É a mesma coisa. É um prazer, né? É um prazer. E é um ganho multifatorial, né? Porque você ganha fisicamente, mentalmente, e eu falo isso socialmente. Porque hoje, por exemplo, eu tô com você. Quando que um dia eu ia trombar com você na rua? Não ia. Sabe? Assim, não por nada, mas é porque não ia ter essa conexão, mas a corrida trouxe. Eu falo, na minha vida hoje tem pessoas maravilhosas que a corrida trouxe. Eu tenho grandes, como é que eu brinco? Grandes amigos de infância que eu fiz na minha fase adulta. Uhum. E é isso que ela trouxe, porque não tem como... A minha mãe hoje, ela ainda é gordinha, mas assim, ela já consegui colocar ela tá indo pras provas. Ela vai ali, anda lá. Mas assim, quando eu olho pra minha mãe hoje, que a gente foi pra Maratona do Rio, fez os 5 e no ano passado eu fiz os 21 e fiz os 5 com ela. A cara dela... Aquela felicidade, todo mundo junto, porque as pessoas estão ali pelo bem-estar. Até tem a competição, a galera, né? O amador pro que quer competir com o outro. Mas, cara, as pessoas estão ali, bem comum. Ninguém tá lá usando droga. Até se tiver, mas ok. até tem, viu? Até tem, mas a gente não vamos polemizar. Mas assim, ninguém tá lá pra se drogar, pra... Uhum. Não, você tá lá porque você quer ser feliz, você quer correr do lado de alguém, você quer levar alguém. Cara, tem coisa mais genuína do que isso? Não existe. Essa amizade que a gente faz. Você tá correndo, alguém grita teu nome, pô, você fala, meu, vamos, daqui a pouco eu te vejo. E é isso, sabe? Essa alegria, esse prazer, ele é viciante. E a endorfina no final, eu ainda brinco. Às vezes eu encontro o Gabriel na corrida, eu termino antes, ou ele termina e a gente se cruza. E às vezes eu tô assim, tipo, tô dançando no meio da rua. E um dia eu pensei assim, cara, um dia ele riu e falou, o que você tá fazendo? Eu falei assim, mas tá todo mundo tirando. Eu falei, eu tô lá ligando pro povo, o negócio bateu em mim aqui, eu vou me controlar por causa do povo? Não vou. Então eu tô dançando, eu tô brincando. Cara, faz um bem. Dá uma sensação de estar vivo, de pertencimento, cara, que é... E é o que você falou, pode ser que outro esporte também dê isso, mas, como a gente conhece a corrida, cara, eu não consigo deixar ele páreo com nada, assim, sabe, do que eu já vivi na vida. Então, é muito bom, é muito bom. Oba, e aí uma pergunta que eu sempre quis fazer para quem já passou por todo esse processo, né? A sua visão da comida mudou hoje? Porque a visão pré-cirurgia, né, desde criança até a sua fase de adolescente, a gente tem a gente não, né, não vou nem dar opinião, o que eu enxergo, né,
é uma visão de... Não é nem só de necessidade, mas é um negócio que você, se você não comer aquele docinho, se você não tomar aquela coca, a sensação é que você meio que vai morrer, seu mundo acaba, né? Qual é a sua visão? Qual foi esse paralelo que você faz hoje, pós-cirurgia, pós-mudança de vida, com a visão da comida? Eu passei por um processo. Ainda sinto que estou passando. Mas a primeira coisa que eu vi a comida, logo que eu operei, foi como vilã. Como se a comida me dominasse, mas não era isso, era a minha cabeça que me dominava, né? Então, assim, eu tinha muito receio de comer de novo. Hoje eu não tenho tanto medo de engordar, porque eu sei que eu corro, que eu vou gastar. Mas eu tinha medo de comer. Eu cheguei na psicóloga pós-operada, que a gente ainda fica um tempo com a equipe multidisciplinar do convênio, e eu falei pra ela assim, olha, tem uma pessoa que eu amo muito, que eu não consigo ficar com ela na mesa. Por quê? Eu falei, porque a pessoa come, sabe assim, eu esqueci o nome agora, a pessoa que come compulsivamente, eu esqueci o nome. Mas assim, come e não respira. E aí ela falou assim, calma, respira, você operou, a pessoa não, ela não optou por fazer isso. E eu falei assim, ok, eu falei, mas ela vai morrer. Eu fazia assim, vai comer desse jeito, ela vai morrer. Não foi a escolha dela. E aí ela fala assim pra mim, olha pro teu prato. Não tenha medo de voltar. Ela fala assim, você vai voltar a comer doce. A gente tem esse receio no começo, né? Porque aquilo é um vício. É a cabeça que tá acostumada que aquilo vai te dar prazer. E ele vai me dar prazer, vai continuar me dando prazer. Só que eu tenho hoje outros prazeres na minha vida. E a corrida é um dele, é uma delas. Então, assim, eu tive esse momento do luto com a comida, de entender que ela não é vilã, que ela serve não pra me alimentar, mas pra me nutrir. E hoje, eu não vou falar pra você que eu não vou ser hipócrita, porque o Gabriel não deixaria eu ser hipócrita. Mas assim, eu só tô com vontade de comer um doce, eu como. Só que eu hoje já tô num ponto da cirurgia que eu já testei muita coisa. Eu sei que muita coisa vai dar muito ruim. Então, assim, às vezes eu brinco assim, hoje eu vou ter dumping, hein? Hoje, torta de limão, cara, eu amo. Eu não posso mais comer. Pudim da minha mãe, eu passo um mal lascado. Então, assim, eu sei que é gostoso, mas aquele mal-estar, ele... Vale a pena? Vale a pena? E quando eu testo, eu sempre passo mal. Então, não vale a pena. Então, assim, se isso aqui me faz... A gente tem um lugar que nós vamos lá em Santos, a Manteigaria do Porto, então é todos os portugueses. Eu sou apaixonada, eu sou filha de português. Então, assim, né? Neta de português. Então, assim, eu vou com ele, eu faço assim, tem o bolo manteigaria? Porque eu não deixo de comer. Só que eu faço a opção daquilo que não vai me passar mal. Uhum. E se eu sinto que vai passar mal, outra pessoa se dá bem. Porque eu faço assim, você aguenta. Sobra mais, Sobra né? mais. Eu começo com assim, com a carinha. Ontem mesmo, depois da corrida, eu tentei meu sub-2, então eu fiz muita força. Quando eu cheguei no hotel, a gente foi comer e tal, aí eu montei meu prato. E ele assim pra mim, você tá bem? Aí eu falei assim, eu na minha cabeça falei assim, caralho, ele já tá querendo meu pão de queijo. Eu falei assim, tô bem, Gabriel. Aí vou comendo, daqui a pouco eu olho assim pra ele, você quer? Se eu começo a oferecer comida pros outros, é batata. Eu tô passando mal. Aí eu já, enfim, hoje eu já consigo rir, eu já consigo escolher o que eu quero, eu sei até onde eu posso ir, porque fisiologicamente dói. O estômago dói muito. Tem gente que pode falar assim pra você, não, eu não sinto nada. Porque já testou tanto que o negócio já não dói mais. Eu sinto uma dor bizarra, que parece que tem alguém me enfiando uma faca no estômago. Então eu paro. Aí se eu tenho o meu tal do dumping, eu já começo na minha lista mental. Bom, pudim da minha mãe, torta de limão, isso aqui vai dar ruim se eu comer, então eu já evito. Mas hoje eu volto, hoje eu como um brigadeiro. Hoje eu falo assim, as pessoas perguntam pra mim, você come normal? Eu falo, então, hoje eu como um adulto normal. A gente tem um restaurante que a gente gosta de comer no shopping, a gente gosta de comer não, né? Eu que gosto. O Gabriel só vai por tabela. E eu como igual a ele. É um homem de 1,75 m. Homem. E eu como igual a ele. Só que assim, tem dia que dói. Se eu sentir que doeu, eu paro. Se dá bem, eu paro. E tem dia que vai. Só que assim, eu não forço quando dói. Se eu sei que vai me fazer mal, eu penso muito naquilo. Mas o que você falou, eu ainda sinto hoje. Mas se eu não comer, cara, me dá aquela coisa aqui, um mal-estar. Aí eu ponho na boca. Como? Aí ou eu passo mal ou eu fico com a cabeça assim, puta, o brigadeiro me venceu.
Então, foi o que eu falei lá no começo. Eu vou ser uma eterna paciente obesa em tratamento. Mas hoje eu me convivo bem com a comida. Eu acho que por isso que mais um motivo que você não pode deixar a corrida de lado, né? Porque eu acho que isso acaba fortalecendo a sua mente ainda mais, né? Sim. Porque você fala assim, pô, se eu tô perdendo pra um brigadeiro, que custa, sei lá, R$3, que vai me dar uma satisfação momentânea de 1 minuto... Nem um minuto, né? Como eu vou conseguir fazer uma maratona, um exemplo? Como eu vou conseguir sofrer 3, 4, 5, 6 horas ali? Então, assim, eu acho que o esporte, ainda mais pra você, tem um papel muito importante, assim, nessa questão de ser um auxiliador pra você de controle, né? E agora eu vou fazer outra cirurgia. As reparadoras. E eu vou ter que ficar no mínimo 60 dias sem fazer nada. Que são bem dolorosas essas cirurgias, eu vou fazer a abdominoplastia em âncora e ainda vou costurar a musculatura, que por causa da obesidade eu tenho a diástase que fala, né? E eu vou fazer a reconstrução mamária. Então vão ser 60 dias aí parada. Com a vesícula, foram 21 dias, eu já tava assim, ó. Eu falei, meu Deus, com 20 dias eu vou ter que correr. O médico falou 21. Eu falei, tá bom, com 20 eu tava lá. Contando, colocando o relógio. Falei assim, é domingo, vai ter prova no dia 20? Não vou. Passei mal? Passei, mas fui. Aí, é isso que tem mexido um pouco com a minha cabeça. Então, assim, eu tô tentando focar minhas energias. Eu comecei a colocar no meu Instagram um pouco mais sobre a questão da bariátrica pra me manter viva aquela... É aquilo, é constante. É cada dia um dia. É me manter viva que, olha, eu fiz a questão da bariátrica. Agora, vamos tentar ajudar as meninas que estão querendo fazer... É que é mais mulher que me procura, mas tem homens também na questão de serem pacientes já operados ou em procedimento. E assim, vou tentar ajudar essa pessoa aqui pra ser uma válvula de escape enquanto a corrida não tá aqui. Mas assim, já temos planos. Pro ano que vem, ó, do 6 pra frente, é maratona atrás de maratona. Eu falei, cara, eu preciso ir atrás disso de novo. Porque eu sei que se hoje me tirar o esporte, vai ser um catalisador pra obesidade voltar. Porque eu não sei ainda te dizer se a minha mente é forte o suficiente pra falar que, não, eu vou... Cada dia é um dia. O meu brigadeiro diário, a pessoa fala que tem que matar o leão diário, o meu eu tenho que matar um brigadeiro diariamente. E às vezes ele vence. Por quê? É pro resto da vida. Então é o que você falou, é mais do que nunca. E eu falo pra mim porque eu sou eu, mas eu acho que pra muitas pessoas que eu conheço que são corredores, que são atletas bariátricos, é o que mantém a gente no caminho. Porque é o lembrar de onde nós viemos pra falar assim, cara, eu não quero voltar pra aquilo. E aí não é gordofobia. É eu olhar pra mim e falar, eu só estava me degradando, eu estava acabando com a minha vida. Eu nem me amava. Até o Gabriel brinca que depois que eu operei, que eu parei até de ser ciumenta. Porque agora eu tenho autoestima. Então não adianta também falar assim, porque eu acho que todo mundo tem que se amar, todo mundo tem que se respeitar, todo mundo tem que se aceitar, mas a partir do momento que a sua saúde está sendo posta em risco por sua culpa, você tem que parar e olhar pra trás. E aí hoje, quando eu olho pra trás, eu não quero voltar pra aquilo. Isso que você falou me remeteu a várias pessoas aqui, porque vira realmente uma muleta, né? Tipo, qualquer coisa que a pessoa te fala, porque eu sou gordo. Porque eu sou gordo. Mas tipo, você nem tá falando daquilo, a pessoa fala, não, eu não vou conseguir porque eu sou gordo. Ou então, eu não fiz porque eu sou gordo. Eu falo, não é por isso. Né? Então, eu acho que realmente isso acaba... Acho que não só a questão do sobrepeso, mas acho que outros problemas também que a gente tem no dia a dia, a gente acaba usando aquilo como muleta, e às vezes a gente fala muleta não sendo pejorativo, mas a gente sabe que tá aqui dentro da cabeça e é difícil realmente, é aquela né? desculpa, né? Eu não vou conseguir, não vou nem tentar, porque aquilo ali vai me barrar. E nós somos os nossos próprios algozes. Se a gente não fizer por nós... E é engraçado porque... Até fazendo um paralelo com a corrida, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer uma maratona na minha vida, nunca, porque, e olha que eu sempre fui ativo, sempre, mas eu não ia na padaria, carro, né, eu não ia andando na padaria comprar pão, então assim, eu nunca me imaginei, e minha família também, meu pai já fez 16 maratonas, então o esporte auxiliou ele também a sair de uma questão de diabetes, né, de prostatite. Então, assim, o esporte, ele é muito valioso, gente, muito valioso. E a gente não tá falando só de pegar uma medalha e uma banana no final da prova, ou então de você, sei lá, você faz triatlon, você faz spinning, você faz natação, hidroginástica, não é somente você ir e participar de uma competição, ou pertencer a um grupo. Acho que tem muita gente entrando no esporte hoje em dia
para pertencer a um grupo, que eu acho que é muito válido também. Mas acho que a missão do esporte acho que vai muito além disso, né, Bah? Eu acho que tem tanta coisa legal que o esporte ensina a gente, né? E a corrida ensina demais a gente, assim, a saber que a gente pode fazer o que a gente quiser, assim. Né? Chegar onde a gente quiser, né? Eu conheço pessoas ex-obesos, que correm melhor do que eu, inclusive, hoje em dia. E a pessoa olha assim e fala assim, cara, como pode? Eu tinha, sei lá, 180, 150 quilos. Hoje eu faço uma maratona, sei lá, 3h30, 3h10. Fala assim, cara, como isso é maluco, assim... Como eu me limitava, né? Sim. Então, assim, isso eu acho que é incrível, assim. E essa foi a minha sensação, ó, passar no Rio de Janeiro na minha primeira maratona. Eu só gritava, chorava. Eu consegui. Eu virei maratonista, porque há 2 anos atrás... Gente, desculpa, eu sou chorona. Imagina. E aí, bate a emoção, né? Porque, vou falar 3 anos, eu tinha dificuldade pra levantar. E aí, do nada, você fala... Eu fiz em 5h02 a minha primeira maratona. Eu falei, porra, em 5... E aí, né? Vai ter sempre um crítico. Vai falar, 5h02... Porra, um obeso se manter 5h02 em movimento? Não querendo te confortar, mas eu não era obeso e minha primeira maratona foi em 5h40. Caraca. Muito parabéns pra você, porque Obrigada. olha, quem nunca fez uma maratona, acho que Não sabe o que o é, esforço gente. que é. E assim, o esporte, ele ensina a gente com resistência, persistência. É entender que, cara, o seu corpo vai. Se o seu corpo consegue ir, cara, como você não vai? Você correr 42 quilômetros, é que assim... Hoje eu falo 42 porque eu já fiz 42, mas eu já falei que as minhas maratonas já foram muito menores. Quando você falou do levantar da cama, pra muita gente isso é uma maratona. Fazer 1K correndo, 2, 5K, uma primeira prova, isso é uma maratona. Então, assim, a gente sabe o quanto aquilo é empoderador. Porque eu lembro de terminar minha linha de chegada e eu só lembrando, assim, de cenas no centro cirúrgico, do fechar o cinto no avião, de não fechar o cinto no avião, de quanta coisa eu me coloquei em risco, sabe? Poxa, desde criança, passando por cirurgia atrás de cirurgia, e você fala assim, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, e aí a gente tá falando de 42K, mas é 5, é 10, se você conseguiu fazer aquilo, cara... Quem vai te dizer que você não consegue fazer, né? Buscar outro emprego melhor, Exato. ir mais distante, Exato. ir para novos esportes, conhecer novas... Sair de relacionamentos ruins. E aí, de amigo, de familiar, de amoroso. Então, cara, isso é muito empoderador da corrida, do esporte em si. Né? E aí, como professora falando, cara, independente do esporte que você vá, faça o que te dá prazer. Ah, eu odeio correr. Cara, você gosta de yoga? Vai fazer yoga. Ah, nossa, eu odeio ficar na academia. Vai para um pilates. Vai fazer um crossfit. Vai... Cara, se mantenha vivo. Um corpo morto é um corpo inerte. Um corpo vivo é um corpo em movimento. Se você tá vivo, bota ele pra jogo. Bota ele pra Isso jogo. aí. Concordo plenamente. Acho que você tem que se encontrar, né? A gente se encontrou na corrida e acho que tem tantas opções aí de esporte hoje em dia que, nossa, dança... Yoga, pilates, natação. Nossa, tem tanta coisa que hoje em dia... Beach tennis, que cresceu tanto, a galera anda gostando bastante. Eu acho que sair de casa já é um grande ponto. Melhor do que você ficar sentado, comendo, deitado. Meia hora já é... Ah, não consigo 1 hora. Faz 10 minutos. Não consigo, sabe? Faz meia hora, sabe? Vai introduzindo isso. O começo realmente não é fácil. E não é fácil para quem é magro, não é fácil para quem tem problema na cabeça, não é fácil para quem é obeso. Não é fácil pra ninguém, gente. Ninguém. É muito difícil sair daquele conforto gostosinho de estar dentro de casa, quentinho, comendo. Ninguém quer. Eu vi esses dias uma pergunta que fizeram no Instagram pra um rapaz que trabalha com essa questão de saúde. Falou assim, nossa, mas como você consegue praticar esporte todos os dias? Pra mim é muito difícil, eu não... Aí ele falou, mas quem disse que eu quero fazer todo dia? Eu não quero fazer, só que eu sei o quanto isso, pra mim, é importante. Sim. E aonde eu quero chegar. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? De ter 90 anos, 100 anos e poder levantar sozinho, ir no banheiro, caminhar, ir no mercado, né? Eu acho que a nossa visão tem que ser um pouco mais pra frente, né? E cara, eu acho que essa história é muito motivadora, muito mesmo. Te dá parabéns. Obrigada. Porque... Não é fácil. Eu falo que eu, agora, neste momento, estou tendo uma briga com a minha cabeça muito forte para me reeducar de novo. Não que eu precise ficar sem, mas
eu não quero comer o tanto de doce que eu tô comendo. Porque semana passada eu tive crise de dor de estômago 2 vezes já. Porque eu como compulsivamente. Não é que eu gosto de comer um bis, não. Eu quero comer a caixa inteira do bis. E que tá tudo bem você comer um bis. Exato. Não é isso que Exato. vai te fazer mais ou menos. Só que assim, quando começa o excesso, Exatamente. aí a gente entra naquela discussão assim, o brigadeiro tá te vencendo. Não, e realmente, é esse ponto. Tipo assim, cara, eu não tô conseguindo me controlar de comer um bis. Cara, que maluco. Faz 20 dias eu corri uma maratona, fiquei 2 meses sem beber, fiz tanta coisa, sabe? É maluco quanto a comida, às vezes, né? A gente coloca ela num lugar ruim. É... A gente coloca ela num lugar de recompensa. De que só aquilo é bom. Só aquilo vai te dar prazer. Não. Não tô te falando que o alface vai te dar o mesmo prazer. Ah, não, isso esquece. A pessoa que Mas fala comer uma maçã é uma coisa que comer um brigadeiro, não é. Não seremos hipócritas nesse ponto. Mas assim, você tem a opção de fazer escolhas. E tá tudo bem você comer um, comer outro. Tá tudo bem. Mas que aquilo não se torne algo repetitivo. Exato. Eu percebo muito esses gatilhos. Quando eu tô comendo muito doce, eu falo que tem uma coisa errada. O que tá de errado? Aí eu olho pra minha rotina dentro de casa. Eu olho pra minha rotina do trabalho. Ah, não, o trabalho tá... Então, alguma coisa tá desregulada. Só que você tem que ter aquele feeling de ajustar a roda com o carro andando. Vamos mudar, beleza? Comi o doce, passei mal. Agora vou tomar uma água, vou tomar um remédio e vou mudar. Daqui pra frente muda. Bah, pra gente finalizar, deixei essa pergunta por último, porque eu acho que é super importante você, como já passou por todo esse processo, eu acho legal você falar sobre isso. A cirurgia bariátrica é o último caso... Porque, assim, só quem vai poder falar é você que já passou por isso e as pessoas que também passam por isso. Porque, assim, eu imagino que não tem um momento, tá? Eu sei disso. Que nem no seu caso, você falou que você tentou diversas coisas e não deu certo. Acho que vai muito do momento que a pessoa tá, da cabeça e tudo mais. Mas hoje, passando por tudo isso, enxergando o lado do esporte também, existe um caminho antes da cirurgia? Como que é isso? O que você orientaria para as pessoas que estão passando? Acho legal você dar essa visão. Eu falo assim, que pra mim, como uma pessoa que já passou por, eu falo que é sempre a última alternativa. Porque foi o que a gente falou o tempo todo da questão da cabeça. Não adianta fazer uma cirurgia que vai mudar a sua anatomia por inteiro. Deus te fez, sua mãe te fez todo perfeitinho, todo bonitinho. Eu até brinco com a minha mãe. Falo, eu já tirei uma vesícula, já cortei um estômago. Já refiz o trabalho já, aqui. não foi tão bom assim o trabalho. Brincadeira, mãe, mentira, tá? Tô só brincando. Mas é uma coisa muito agressiva. Apesar de ser tudo por videozinho, você não vê nem você só vê o furinho e tal. É muito agressivo. Se você não está, de fato, disposto a mudar, ou se você ainda não entendeu que a mudança de hábito, ela é o ponto-chave, não é pra todo mundo. Não faça. Porque você vai trocar 6 por meia dúzia. Quando eu falo isso eu passo às vezes mal com comida normal, enfim. E quem tá perto de mim pode falar melhor. A sensação de morte que dá. E aí a gente até brinca, nossa, falam que a bariátrica é fácil, né? Não é, porque a gente muda toda a alimentação. Então, assim, eu operei com 30 eu vou fazer 36, então eu operei com 32 para 33. Eu mudei tudo que eu conhecia de normal, eu tive que mudar. Eu ainda tenho que alterar essas coisas. E eu tive que ser muito forte ao ponto de falar assim, cara, eu tenho que ir. Porque esse estímulo de ter que fazer é muito difícil para qualquer pessoa. E aí, quando você conhece o gostosinho, você sabe como que é, você não se mexe, você fala, não, hoje não vai ter problema, aí hoje não vai ter, amanhã também não vai ter. Então, assim, eu não acho que é pra todo mundo. De verdade. E acho que se for pra ser, tem que ser a sua última alternativa. Ótimo. Porque daria pra eu ter feito diferente? Se eu tivesse me forçado, daria. Só que Bárbara, cheguei num ponto de não conseguir caminhar 100 metros sem sentir dor, sem ter falta de ar, sem colocar a nossa vida em risco. Num passeio que a gente fez, por exemplo, a Chapada dos Guimarães, eu coloquei a vida minha, dele e do Gui em risco. Então, antes de chegar nesse ponto, se você tá vendo a gente, eu penso em fazer a cirurgia que vai ser um milagre, não faz. Agora, eu tentei de tudo. Já tomei remédio, já tô fazendo acompanhamento, tô disposto a mudar, e essa é a sua última alternativa, aí eu falo, não, vai e faz. Mas faz direito. Porque não adianta depois usar como muleta a cirurgia não deu certo. O médico fez errado em mim. Não.
Então, eu entendo como isso. O último e que não é pra todo mundo. Boa. Bah, valeu. Acho que, primeiramente, desejar boa sorte na sua prova que tá chegando aí daqui a Obrigada. pouco. Acho que dos desafios que você passou, esse aí vai ser fichinha. Então, que seja mais uma linha de chegada linda pra você. Continue falando sobre isso, acho que nada melhor, que nem eu falei, hoje em dia é muito difícil falar sobre peso, né? Pra gente que nunca passou por isso, Sim. porque aí a gente passa a imagem de preconceito, Sim. e não é. Então continue propagando isso pros outros, porque acho que é um problema que vem crescendo muito. Graças a Deus tenho a chance de viajar sempre, e eu falo que o número de obesidade no Brasil cresceu muito, comparado, né? A gente fala sempre dos Estados Unidos, que isso é um problema tão grave lá. E aí eu vejo as pessoas assim, aqui eu acho que é um problema que a gente vai ter que, que eu falo, nós, governantes, nós que temos voz aqui com questão de esporte, com canais, sempre falar sobre isso, sempre orientar sobre a questão de saúde, não sobre a questão de estética, sempre pontuar isso pra vocês, gente. Estética é você se sentir bem do jeito que você está, mas sendo que você tenha saúde, tá? Seus exames estejam todos ok, seu coração esteja ok. Então, assim, sempre pontuar isso. Continue com esse trabalho que você faz nas redes sociais, que eu acho que é incrível. Obrigada. Continue propagando isso, incentivando as pessoas a fazerem esporte, que eu acho que é o mais importante de tudo, porque é o médico que vai auxiliar, e não só na questão de perca de peso, mas também como aqui, ó, que eu acho que é o maior problema que a gente vai ter daqui pra frente. Acho que todo mundo tem um pouquinho desse problema. Tem. Né? De ansiedade, de medo, de burnout, tanta coisa que tá acontecendo hoje em dia. Então, acho que o esporte tem um poder agregador forte pra gente não ir pra um caminho que não tem volta. Então, parabéns. Obrigada. Continue aí, boa sorte na caminhada, conte sempre com o canal. Acho que é o que você falou, o mais importante do esporte, da corrida, além de trazer saúde pra gente, é conhecer pessoas novas, histórias bacanas e poder levar essas histórias para outras pessoas. Então, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. Sucesso nesse ano nos objetivos que vão acontecendo, nas suas cirurgias. E tenha muito foco e muita força nesse período de 60 dias que a gente sabe que vai ser bem difícil para você. Já comece a pensar, né, o que você vai fazer sem a corrida, como você vai se manter forte. E eu acho que as redes sociais pode ser um grande ponto para você aí, né, ter contato com as pessoas e né, se manter firme. Com certeza. E até só uma fala para fechar, quando as pessoas falam não tenho tempo, lembra que quando a gente não tem tempo para a saúde, a gente vai ter que arrumar tempo para a doença, para cuidar da doença. É isso aí. Então, que a gente possa a gente fala da corrida, mas que a gente possa ter uma longevidade saudável. Isso vai impactar muito menos no governo, a doença, né? Ela é multifatorial. E ela abraça, é igual o caranguejo, né? Ela tem braço para todos os lados. Então, cuidem-se. Agradeço muito, 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 muito pela oportunidade de estar aqui, conhecê-lo pessoalmente, conhecer a equipe de vocês. E o que precisar, estamos aqui. E se você estiver assistindo e que tiver algum tipo de dúvida, quiser conversar, porque eu sei o quanto é difícil falar com pessoas que às vezes não viveram aquilo. Então, o meu canal também vai estar sempre aberto para conversa. E tamo junto. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar todas as informações da Bá aqui. Quem gostou, quem se identificou, quem tá precisando bater um papo, chama ela aqui, tá? Na rede social dela, conversa com ela. Acho que ela vai poder dar muita instrução para vocês. E sigam ela, eu acho que conteúdo muito bom, agregador. E é isso, gente. Continuem se cuidando, que eu acho que é o mais importante. Continuem praticando o esporte que pra vocês traz essa sensação que a corrida nos traz. E é isso. Vamos cuidar da nossa saúde. A gente quer ficar velho saudável, né? Poder olhar nossos netos, bisnetos, poder ir no banheiro, poder ir no mercado, na feira. E se manter ativo, que eu acho que é o mais importante, né, Bá? Com certeza. É isso aí. Saúde sempre em primeiro lugar. Isso aí. Mais um entregue pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo. Acho que, tem tanta coisa bacana que a Bá falou aqui pra gente. A gente dedicou uma horinha pra vocês aí pra falar de vida, de saúde, de tanta coisa de cabeça. Então, deixem um like pra gente, isso vai ajudar bastante a esse conteúdo chegar em mais pessoas, a gente continuar crescendo e trazendo mais pessoas legais aqui no nosso canal para contar as histórias inspiradoras delas, certo? Tamo junto, fiquem de olho no nosso canal, tem muita novidade esse ano, nosso projeto Sevilha tá todo vapor, fevereiro parece que tá longe, mas tá aí já, então a nossa equipe já vai começar,
né, se dedicar nos longos, nos treinos, pra gente entregar mais um projeto legal lá em fevereiro. E eu tenho certeza que vão ser experiências incríveis, certo? Tamo junto, fiquem ligados aí. E é isso aí. Valeu! Fechou.